Provocações antes, durante e depois da partida. Um jogo que se transformou uma guerra interestadual entre torcidas. Mais uma vez teve um grande episódio. No Diário Cancheiro de hoje vamos te falar mais um contexto, vamos te trazer mais um episódio sobre este Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, uma das grandes rivalidades interestaduais do futebol brasileiro. Salve, salve, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco. Mais um vídeo do canal Cancheiro, mais um Diário Cancheiro que a gente contextualiza uma rodada do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, ou seja, o que estiver rolando no nosso tão amado futebol brasileiro, e dessa vez falaremos de Corinthians e Vasco. Antes disso, eu peço encarecidamente que vocês curtam o vídeo, compartilham em todos os lugares e principalmente se inscrevam no canal se você é novo, bem-vindo, e se inscreva aqui. Estamos a pouco menos de 100 inscritos de chegar à marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube. Gente, muito legal essa marca, eu já vou vibrar aqui porque sei que deve no próximo vídeo ter ultrapassado já. Muito obrigado por estarem acompanhando. Deixa aqui o seu relato desde quando você está nos acompanhando, se você está chegando agora. Então, muito interessante. Deixa aqui a sua torcida, o seu estado, de onde você está falando e há quanto tempo você já nos acompanha, beleza? Vamos firmar essa vitória e brindar juntos mais um alcance aqui do canal. Bom, gente, vamos falar então desse Corinthians e Vasco, um jogo que tem se transformado cada vez mais em um jogo de guerra entre as torcidas. É claro que a gente fala sobre o campo também. O Corinthians venceu mais uma vez o Vasco dentro de São Januário. Impressionante a facilidade que o Alvinegro tem de bater o Cruz Maltino dentro dos domínios carioca nos últimos anos. E mais uma vez o Corinthians vence por 3-2 e consegue os 3 pontos lá na casa Cruz Maltina. Para quem não sabe, esse confronto ele já há muitos anos é tido como um confronto de guerra, tanto quando ocorre em São Paulo, mas principalmente quando ocorre no Rio de Janeiro, por conta dos arredores de São Januário e por conta do perigo que é adentrar a casa Cruz Maltina. Muito se questiona do porquê dessa rivalidade. A primeira situação, é claro, há muito tempo a Força Jovem do Vasco e outras organizadas, na verdade, quase que de forma institucional, as torcidas do Vasco têm uma proximidade muito forte com a torcida do Palmeiras, e isso naturalmente já desperta uma rivalidade com os corintianos. Mas além disso, além dessas alianças, além dessas amizades, também o fato do que aconteceu em 2009, que a torcida do Corinthians acabou perdendo um torcedor, o torcedor acabou falecendo na Marginal Tietê, torcedor de 27 anos, que nos deixou, infelizmente, por conta de uma briga com a torcida do Vasco, lá no ano de 2009 ainda, e isso ainda está entalado nos corintianos e nas organizadas, especialmente na Força Jovem do Vasco, é tido como um troféu, gente. Eu vou abrir uma aspas aqui, um parênteses, na verdade, para opinar a respeito do assunto, porque antes da partida, a Força Jovem do Vasco provocou os corintianos com o ano 2009 e uma cruz, um caixão, uma cruz simbolizando um caixão ao lado do ano. E muita gente questionou como assim, o que aconteceu em 2009, se na verdade quem estava mal era o Vasco e quem estava bem era o Corinthians, se o Corinthians vivia uma ascensão. Gente, este ano que ocorreu a morte foi celebrado por parte dessa organizada vascaína que provocou os corintianos com este ano. Então não tem a ver com rebaixamento, não tem a ver com coisas que ocorreram no campo, alguma vitória do Vasco sobre o Corinthians. Tem a ver com celebrar a morte de um torcedor rival. E, gente, eu entendo a cena das torcidas, eu sempre tento contextualizar o que acontece aqui. Muitas vezes já defendi algumas coisas que são quase indefensáveis por entender um pouco da situação, mas nesse caso eu nunca vou entender, gente. Eu não consigo entender torcidas que debocham da morte de um torcedor. Porque eu sei que a morte acontece, é consequência das brigas das torcidas, entendo o porquê, embora rechace totalmente a ideia, mas, contudo, gente, zoar a morte pra mim é algo totalmente inconcebível. É mãe chorando, é família chorando, certamente a família até hoje amarga isso, pede justiça por isso, e ao invés de receber a justiça, na verdade, vê a torcida zoando a morte de um torcedor. Então, matar é uma puta safadeza de torcida que eu nunca vou endossar, nunca vou concordar, mas zoar a morte ainda mais. Achei errada essa atitude aí. Eu falei Força Jovem, desculpa, gente. Eu falei Força Jovem fez, mas na verdade isso não está assinado. Eu suspeito que seja, todo mundo suspeita que seja Força Jovem por ser a maior rival da torcida do Corinthians. Mas não foi assinado por ninguém. O fato é que alguns torcedores do Vasco zoaram a morte de um torcedor corintiano. Também colocaram algumas galinhas penduradas de ponta cabeça nos arredores de São Januário, justificando mais ainda essa rivalidade, um termo que é usado até de forma pejorativa contra os corintianos. Mas e aí eu acho que já faz parte da zoação das torcidas, e entendo, acho algo forte, acho algo um pouco pesado, colocaram
coisas enforcadas ali, mas entendo a rivalidade, então, de certa forma, isso é aceitável porque é uma provocação. Contudo, a parte de zoar a morte é totalmente rechaçada por mim, pelo canal e acredito que por vocês também, que curtem essa ideologia de torcidas. Outra situação que chamou a atenção é que muitas alusões ao Palmeiras em São Januário. Então a gente sabe que essa amizade é muito forte, que essa relação é muito forte, mas eu nunca tinha visto tanta alusão ao Palmeiras em um jogo contra o Corinthians. Símbolo do Palmeiras, nome da Mancha Verde por parte da torcida do Vasco. Então fizeram muita questão de exemplificar essa amizade nos setores onde ficaram os corintianos. Então, mais uma vez, aí essa rivalidade tomando conta. Caravana dos Gaviões, como sempre, muito cheia, como sempre, muito bem presente, e a festa muito bonita também dos Gaviões e das outras torcidas do Corinthians, fizeram até uma espécie de mosaico, não entendi, um bandeirão 3D ali com um gavião. Muito bonita a festa dos corintianos, facilitou ainda mais depois do jogo por conta do resultado, e muito bonita a festa dos vascaínos também. Vamos curtir aí um pouco dos vídeos do que aconteceu. Trazendo novamente, então, um panorama para vocês. Ações fortes por parte dos vascaínos, um clima de guerra antes do jogo, sempre muita atenção, muita crítica por conta do BEP liberar a festa para os corintianos. Os torcedores cariocas que eu conversei, não apenas da Força Jovem do Vasco, estavam um pouco indignados pela torcida do Corinthians ter muito acesso à festa, coisa que não é tão liberada para as torcidas do próprio Rio de Janeiro. E no mais, é isso que a gente tem para falar. Fiquem aí com os vídeos de mais um jogo de guerra, mais um jogo que a gente traz em um Diário Cancheiro. Muito obrigado pela sua audiência, grande abraço a todos, fiquem com estes vídeos e tchau!